seu tempo. Mas a Bíblia diz que é tanto é que se recebe. Quando nós, num culto como esse, entregamos a Deus todo o nosso ser, toda a nossa vida, entregamos ao Senhor tudo que nós somos, porque pertencemos a Ele. Ele com certeza virá, achará lugar, fará morada e abençoará a tua vida. Depois da morte de Cristo, hoje é Santa Ceia, depois da sua morte, alguns discípulos se espalharam. Nós temos esse texto de 2 discípulos, especificamente, estavam voltando para Emaús. Eles andando na estrada, cabisbaixos, tristes, decepcionados, pois eles tinham uma expectativa, uma esperança que Jesus ia fazer algo. Só que já era o 3º dia que Cristo havia morrido. De repente aparece um homem e começa a andar com eles naquela estrada de terra ou de pedras, indo para Emaús. E aquele homem, passando próximo a eles, começa a dizer: o que vocês estão conversando assim? Por que os seus semblantes estão caindo? E eles então começam a falar para aquele moço, a qual era Jesus, mas os seus olhos estavam escurecidos e eles não conseguiam ver que era Jesus. Eles vão dizer para Jesus o seguinte: só o Senhor que não sabe da notícia que aconteceu aí, que aquele homem por nome Jesus, profeta, conhecido pelos seus feitos, com sinais e maravilhas, mataram ele, os judeus mataram ele, hoje é o 3º dia da sua morte. E nós estamos conversando sobre isso porque nós tínhamos uma esperança, uma convicção nele, que ele ia restaurar Israel, que ele ia restaurar todas as coisas. Mas hoje é o 3º dia do seu sepultamento. Jesus então começa a falar para eles, honestos, mas incrédulos de coração. Está escrito, Moisés e nos profetas, que isso deveria acontecer com ele, que essas coisas sim deveriam acontecer, mas que ele iria voltar à vida. E Jesus foi explicando para ele. Irmãos, já estava tarde. Jesus, andando com aqueles 2 homens, fez com que estava indo para outra estrada, mas aqueles 2 homens falaram: moço, espera aí, já é tarde, o sol já está se pondo, já está chegando a noite, é muito perigoso, passa a noite com a gente, nós moramos logo ali, estamos já chegando próximo da nossa casa, passa o tempo conjunto de manhã cedo, o Senhor vai. E constrangendo Jesus então entra com eles na casa, e a Bíblia diz que sentando ali à volta da mesa, ali tinha pão. A Bíblia diz que Jesus, pegando o pão, partiu e deu graça. E no momento que Jesus partiu e deu graça, uma luz brilhou no meio daquela sala. Os olhos deles se abriram e eles entenderam que aquele era Jesus. Mas Jesus não havia desaparecido. E o coração daqueles homens ficaram impactados. E eles disseram para o outro: era bem que quando ele falava com a gente, bem que quando ele dizia para a gente, nosso coração queimava no momento que ele falava conosco. E eles voltaram para Jerusalém, jubilosos e alegres, que Jesus havia ressuscitado. Pastor, o que Deus tem para mim aqui hoje? Hoje, por ser Santa Ceia, Paulo vai dizer na sua carta o seguinte: olha, que nós deveríamos ter discernimento do que é a Santa Ceia do Senhor, porque há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que estão dormindo, porque não discernem o corpo e o sangue do Senhor, estão perecendo por não ter discernimento do corpo e do sangue. Era noite, Jesus sentado na mesa com os 12, ele dá graça, parte o pão, e ele vai dizer: este é o meu corpo, que é partido por todos nós. E parte aquele pão em pedaços, entrega na mão dos 12. E a Bíblia diz que depois que eles comeram, eles
sangue. O sangue da nova aliança que é derramado em favor de Deus. Beber dele todos. E todos beberam. Até que Judas sai e vai entregar ele por 30 moedas de prata. O que é a Santa Ceia? Quando Paulo diz, isso aqui é muito importante para mim e para você. Quando Paulo diz que eu tenho que discernir o corpo do sangue, para que eu não entre em condenação, mas que eu seja justificado pela graça de Deus. O que é o corpo? O que é o sangue? O que é a ceia do Senhor? Para que eu não venha entrar em condenação. Irmãos, uma das coisas mais importantes, que pena que muitas pessoas faltam nesse dia. Muitas pessoas não gostam de estar em confronto com a ceia do Senhor. As pessoas têm medo, muitas das vezes, da ceia do Senhor. Mas na realidade não era para ter medo, era para ter temor, era para ter graça e vontade de participar, vontade de ter comunhão com Cristo. Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios que nós deveríamos fazer isso em memória. O próprio Jesus falou: fazer isso em memória de Deus. E todas as vezes que o fizer, fazendo pela morte e também pela sua vida, em memória dele. E o que é a Santa Ceia, pastor? Para que esse rito, se assim podemos falar? Para que comer e beber na hora de um culto? O que nós precisamos entender? Porque se eu não entender, eu não compreender, eu vou morrer na minha ignorância, vou ficar fraco, vou ficar doente. Se eu não entender o que é o plano de Deus, o que é a vontade de Deus, eu vou perecer. E quantos crentes estão perecendo? Quantas pessoas estão perecendo porque não conhecem, porque não entendem, porque não discernem nem o corpo nem o sangue do Senhor? Eu li uma passagem que Jesus pregava dos dois. Irmãos, não era Paulo, não era Pedro, era Jesus. Ele pregava os dois. Eu vi Jesus pregando na estrada, eles não conseguiam entender, só o coração queimava, mas mesmo assim estavam cegos espiritualmente. Mas no momento do partir do pão, os olhos deles se abriram, eles conseguiram entender. Amém? Eles conseguiram compreender o que é o culto, o que é a Santa Ceia. Um culto, irmãos, não é só para nós reunirmos aqui e cultuar a Deus, como se Deus precisasse de culto todos os dias, como se Deus precisasse de eu cultuar Ele, adorar Ele todos os dias. Os anjos fazem isso e faz de 4 horas. Para que serve o culto? Para que serve a nossa reunião aqui? Deus não é porque Ele é Deus que Ele tem os limita-se a Ele e fica adorando a Ele e fica ali prostrado e adorando, como se Ele dependesse disso. Deus não depende da nossa adoração. Deus não depende, irmão, do nosso. Deus não depende do nosso trabalho. Porque Deus é Deus. O que Deus quer de mim? O que Deus quer da igreja? O que Deus quer de nós? Nós somos diferentes de todos os animais do mundo, porque nós somos seres humanos. E Deus nos criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E Deus não quer que eu simplesmente adore a Ele por aquilo que Ele faz, porque esse é Deus. A vontade de Deus, o querer de Deus, é que eu expresse para o mundo, para as pessoas, quem Ele é, através da minha vida, através da sua vida. Que você mostre ao mundo quem
Senhor é. Como a glória dele se manifesta. Deus em mim, Deus em você. Para que o mundo veja quem é Deus. Às vezes nós pensamos que é através de sinais, de milagres, de maravilhas, fazendo coisas poderosas, mostrando o poder de Deus. Tem um monte de pessoas que vê o poder de Deus. Tem um monte de pessoas, irmãos, que vê, que recebe o poder de Deus. Mas muitas das vezes isso não faz a pessoa se converter a Deus. Isso não faz a pessoa se entregar a Deus. Mas como que a pessoa se entrega a Deus? Como a pessoa se rende a Deus? Quando uma pessoa conhece quem Deus é. Quando a pessoa experimenta e vivencia a bondade de Deus. Quando a pessoa entende que Deus é Pai, Deus não é um carrasco, Deus não é um ditador, Deus não é um ser para dominar e dominar tudo. Não. Quando o homem e a mulher entendem que Ele é Pai, que você é filho, que você deveria viver com Ele sentado na mesa. Quando eu compreendo as misericórdias, a bondade de Deus, eu começo a discernir o corpo. O que é o corpo? É quando Jesus partiu aquele pão e deu para cada uma daqueles homens que estavam sentados ali. Jesus estava tentando dizer o seguinte: eu estou me partindo por vocês, eu estou me doando por vocês. A minha vida agora pertence a vocês. Naquela cruz eu vou entregar tudo. A última gota do meu sangue será derramada em favor de vocês. Fazei isso em memória de mim. Eu sou o sacrifício. Eu vou me entregar pela vida de vocês. O que é a mesa? Mesa é comunhão. O que deveria ser uma igreja? Uma igreja deveria ser a reunião de pessoas em comunhão, umas com as outras em Cristo. Porque a Bíblia diz que se eu disse que amo a Deus, mas não consigo amar o meu irmão que eu vejo, eu sou mentiroso. Porque como que eu vou amar a Deus se eu não vejo? Então eu preciso amar o meu semelhante como a mim mesmo. Isso é comunhão. Isso é sentar na mesa. Isso é ter empatia. Jesus não serviu ele primeiro. Jesus serviu os outros primeiro. Ele partiu o pão primeiro para cada um. Ele lavou o pé de cada um dos seus filhos para nos ensinar algo profundo e poderoso. Assim como eu fiz, fazei vocês também. Porque aquele que quer ser o maior, seja o menor no meio de todos. Seja aquele que serve. O que é o reino de Deus? Servir. O que é a mesa? Servir. O que é a Santa Ceia? Servir uns aos outros, a dor um do outro, servindo ao mesmo Deus, tendo comunhão com o mesmo Pai, sendo irmãos uns dos outros, e que o egoísmo cai por terra, que a ambição cai por terra. Os olhos só foram abertos quando o pão foi partido. Glória a Deus. E eles começaram a entender: é Ele, Jesus. Porque só Jesus pode partir, só Jesus pode tomar. Porque Ele é o verdadeiro amigo, Ele é o verdadeiro irmão, que dá a vida para salvar os outros. E Ele quer que eu faça a mesma coisa como igreja. Ele quer que você faça a mesma coisa como igreja. Quando nós comemos desse pão, nós bebemos desse cálice, não é para tornar superior as pessoas, não, é para nos tornarmos melhores pessoas, para que o mundo veja a glória de Deus. O mundo está se tornando corrupto, enganador. Isso está entrando dentro das igrejas, isso está entrando no meio do povo. As pessoas estão querendo ser o que elas não são. As pessoas estão querendo pedestal, as pessoas estão querendo prata e ouro, as pessoas estão querendo cada dia mais coisas, mais coisas, e não é isso que Deus quer, não é isso que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo quer comunhão.
pessoas. E as pessoas pisam na gente. Já sofri muito isso, de você ajudar os outros, ajudar. E depois a pessoa está faca nas suas costas. Aquele que você mais ajuda, às vezes aquele que mais pisa em você. Você deve ter passado por isso também. Mas isso, irmãos, não vai desfazer aquilo que a palavra de Deus diz que é para você fazer. Porque Cristo foi traído também pelo seu amigo Judas Iscariotes, a quem ele deu o primeiro pedaço de pão. Jesus sofreu isso, mas Jesus continuou. Amém? Porque a única maneira de um mundo conhecer Jesus é através daquilo que você é, não daquilo que você tem, é daquilo que você é daquilo que você é. Deus é bom, e Deus quer que seus filhos sejam bons. Não dá para confiar em todo mundo, mas Deus é o Deus que nos protege. Faça o que você precisa fazer, não por mérito, mas entendendo que o amor de Deus está no teu coração. Ajude, irmãos, quem você puder ajudar. Estenda as mãos a quem você pode estender as mãos. Eu vi um pastor falando algo e eu concordei com ele. Filantropia, o que é filantropia? Pessoas que ajudam pessoas, são filantrópicos, né? Vai ajudando pessoas, comunidade e tal. Ele falou que a igreja não pode ser filantrópica, porque o filantrópico é aquele que primeiro ele faz para ele, para depois fazer para os outros. Da igreja não pode ser isso. Jesus nos ensinou o contrário do que não ensina. Jesus serviu primeiro. Ele não foi servido, ele serviu primeiro. Se sobrar, aí ficava para ele, mas ele serviu primeiro. Ele nos deu esse. Não é o que sobra, não é o que eu tenho a mais. Amém, irmãos? Porque se eu der o que sobra, se eu der depois de ter comido o pão, eu sou filantrópico. Eu não ajo com amor e com misericórdia. Deu para você entender? E a maioria de nós, nós somos filantrópicos. Primeiro nós pensamos em nós, para depois, se der, pensar nos outros. É por isso que muitas das vezes fracos, doentes e muitos se dormem. Esse dormir não é só morte física, é a mão espiritual. Primeiro eu tenho que fazer. Amém? Se Deus fizer na minha vida, amém. Se não fizer, o que prevalece é aquilo que Deus fez em mim. Aquilo que Deus fez em mim. A única maneira das pessoas conhecerem Jesus não é com a igreja cheia, não é com shows pirotécnicos, não é com pregadores de fora. A única maneira das pessoas conhecerem Jesus é através da minha transformação. Eu era uma pessoa perversa, hoje Deus fez um milagre tão profundo que eu não sou perverso. Antes você matava, agora você não mata mais. Antes você roubava, agora você não rouba mais. Antes você era um péssimo marido, agora você é um bom marido. Antes você era uma péssima esposa, agora você é uma boa esposa. Antes você era uma péssima mãe, um péssimo pai, hoje você é um bom pai, uma boa mãe, porque Cristo agora vive em você. É isso que leva, irmãos, verdadeiramente um homem, uma mulher para Jesus. Quando nós manifestamos ao mundo quem Jesus é, não é só esse negócio de entregar folheto, de convidar a pessoa. É a minha vida, é a sua vida, é as minhas intenções ocultas dentro de mim. É isso que vale, é o que está acontecendo aqui dentro, que é o que eu externo por fora. Porque tem pessoas que elas são atrizes e atores no meu evangelho. Tem pessoas que conseguem enganar os outros falando que é de Deus, mas Jesus disse ao profundo que nós conhecemos a árvore pelo fruto que ela der. Não é por aquilo que ela fala, é por aquilo que ela
da mesa. Entende que Deus não é um objeto. Deus não é um ser a ser simplesmente cultuado. Deus é Pai. E é por isso que eu sento à mesa. Porque se Ele é Pai, eu sou filho. E o filho não senta na porta da sala. O filho não senta na cama. O filho vai sentar-se na mesa com o Pai. Glória a Deus. Tudo que é meu é do Pai. Tudo que é do Pai é meu. Quando eu compreendo isso, aceito isso, me rendo a isso, tudo fica fácil na minha vida. Eu paro de correr atrás de coisas. Eu paro de tentar agradar a Deus para Deus me dar alguma coisa. Muitas das vezes ensinamos as pessoas erradas porque aprendemos errado. Muitas das vezes as pessoas tentam fazer jejuando para Deus dar alguma coisa. Fazer um propósito para Deus fazer alguma coisa. Tem propósito? Tem jejum? Tem orações pela madrugada? Tem. Mas só você precisa entender que não é do jeito que você pensa. Eu vou orar tanto para Deus fazer tanto. Não é assim. Amém? Qual o pai que está aqui que seu filho precisa rogar, dobrar o joelho para te pedir comida? Senão você não dá. Se ele não dobrar o joelho, se ele não chorar, você não tem comida. Qual pai que faz isso aqui? Você acha que Deus é pior do que você? Deus é misericordioso. Então você precisa entender o que é a oração. Você precisa entender o que é ter comunhão com Deus. Amém? Não sei se vão repensar por quê. Porque antes mesmo de você pedir, o Pai já sabe daquilo que você precisa. Então, pastor, por que Ele não me dá o que eu tanto preciso? Porque às vezes somos como os 2 discípulos. Já foi encerrado, andando pelo caminho de Emaús. Jesus falando, a gente não consegue entender que é Ele. A gente não consegue abrir os olhos para entender que é Ele. Mas no dia que eu, ou você que está aqui, não sei quantos anos de crente você tem, mas no dia que você sentar na mesa, os teus olhos vão se abrir. Você vai entender que servir a Deus não é um medo. Servir a Deus não é uma oposição que Ele colocou sobre tudo. Servir a Deus é simplesmente sentar na mesa. Sentar na mesa. Ter comunhão com o Pai. É só isso. Você sente a mesa, tem comunhão. Não é rito, não é promessa, não é projeto, não é coisa, não. Senta na mesa. Entrega a tua vida para o Pai. O Pai vai te revelar quem Ele é. Deus é tão bom, Ele é tão bom. E a gente não vê, a gente não escuta, a gente não percebe. Jesus está andando do nosso lado. Ele fala com a gente, mas a gente, como 2 simples, não consegue ver. Às vezes a gente sente só o coração queimado, a gente não consegue ver o que é Ele. Mas quando a gente acalma e se assenta na mesa, tudo fica fácil. Tudo fica fácil. Eu não preciso de sacrifício, porque Ele é o sacrifício. Eu não preciso sacrificar, gastar para tentar chamar a atenção dele. Eu só preciso sentar na mesa. Os homens têm se tornado o evangelho deles na vida de muitas pessoas. A igreja tem se tornado um Deus na vida de muitas pessoas, mostrando um Deus que não existe, inventando Deus da mente dos como Deus. Mas o Deus desta Bíblia, da tua Bíblia, é um Deus real. É o mesmo. Amém? É um Deus maravilhoso, magnífico. O homem falha, as pessoas falham, mas Ele não falha. Amém? Então, amanhã, quando amanhã se aproxima, então, se tiver no teu alcance,
preciso olhar para a minha vida. Só que a Bíblia diz ao contrário. Quando eu preocupo demais comigo, eu acabo me perdendo. Quando eu coloco as intenções em mim, eu acabo frustrando. Mas quando eu estendo as mãos, quando eu faço o que a Bíblia diz que eu preciso fazer, com misericórdia, com amor, Deus ele passa a acrescentar na minha vida. Quanto mais eu tento juntar, mais eu vou perder. Quanto mais eu tento adquirir, mais precisando das coisas ruins. Eu tive que aprender a repartir. Eu vou entender que existe um Deus que multiplica. Quando eu partir do pão, o pão vai multiplicar. Quando eu partir do peixe, o peixe também vai multiplicar. Não vire as costas para as pessoas. Eu conheço muitos gente. Vou falar com as pessoas. Que elas ajudam assim, não é vitória mesmo, porque são pessoas boas. Você olha para a vida da pessoa, não falta na vida, porque Deus se manifesta aí. Quando eu faço sem esperar em troca, Deus me recompensa. Quando eu espero em troca, já não é a misericórdia, não é a misericórdia. É o egoísmo querendo ter mais em troca. Mas quando eu faço sem esperar, a Bíblia diz que Deus me recompensa. Porque ajudar pessoas da minha família é fácil. Quero ver ajudar pessoas que falam mal de mim, pessoas que são meus inimigos, entre aspas. Porque ajudar parentes não é fácil. Mas ajudar pessoas que falam mal de você, aí isso vai dizer que galardão tem se você amar somente os que te amam. Até os publicanos e os ricos fazem isso. Agora ama os teus inimigos. Quando eu faço isso, a Bíblia diz que brasas vivas vêm sobre a minha cabeça. Eu sei que tem um monte de gente pregando em guerra, que nós temos que guerrear. Mas a Bíblia diz que Jesus era o príncipe da paz. É melhor a paz. É melhor a paz. Você pode colocar sobre o